A gente sempre dá esse tempinho aí para vocês chegarem devagarzinho. Vamos começar a nossa transmissão ao vivo agora às 18 horas. Às 18 horas já, sejam todos bem-vindos. Bom, 18h01, mais uma vez, boa noite para quem não conhece a gente. Nós somos do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica, Extensão Rural. E hoje a gente vai aí começar mais uma transmissão ao vivo. Hoje é dos cafés especiais do Espírito Santo. E dentro desse evento a gente hoje vai falar sobre a nutrição para a produção de cafés especiais. E quem está hoje aqui com a gente são os colegas, o Heitor Rodrigues Ribeiro, ele é subgerente técnico da Fertilizantes Eringer. O Rodrigo Teixeira, ele é especialista agronômico da Fertilizantes Eringer também. A gente está aqui hoje com o Abraão Carlos Verdim, que é o coordenador técnico de cafeicultura aqui no Espírito Santo e pesquisador do Incapé, e o César Crolin, que é extensionista do Incapé e pesquisador do Incapé também. Boa noite para os colegas de hoje, sejam bem-vindos. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Heitor. Boa noite, César Crowley. Boa noite, Verdinho. Como de costume, eu saio um pouquinho para recolher as perguntas dos internautas e daqui a pouco eu volto com as dúvidas aí para a gente bater mais um papinho, tá joia? Podem começar, fiquem à vontade e a gente se fala daqui a pouco, tá bom? Combinado, Tatiana. Muito obrigado aí, né, pela essa abertura. Valeu. Obrigado. Boa. Eu queria novamente aqui dar uma boa noite ao meu colega e amigo conterrâneo aqui do Espírito Santo, Heitor Rodrigues Ribeiro, também o Rodrigo Teixeira Ávila, das Fertilizantes Eringer. Agradecer imensamente a parceria de sempre que a Fertilizantes Eringer tem tido para com os produtores capixabas, né, em modo geral, e para com o Incapé. Cumprimentar aqui também meu amigo, servidor do Incapé, César Crowley, né? Também engenheiro agrônomo e pesquisador, extensionista do Incapé, na região serrana do estado. Como a Tatiana comentou, a gente tem um debate aqui, um bate-papo, relacionando a nutrição dos cafeeiros, né, com a qualidade dos cafés, certo? Visto que esse ano nós temos o Prêmio de Cafés Especiais, que ocorre, né, no final de dezembro. As amostras de Conilon já foram feita a primeira classificação, e agora, o dia 20, tem a primeira etapa também, que se encerra para o café arábica. Então, nesse contexto, eu vou aqui fazer um breve histórico dessa cafeicultura capixaba, para depois a gente passar para os colegas também e ter um debate aí nesse contexto geral. Bom, esse prêmio de cafés especiais do Espírito Santo, né? Ele é uma conquista aqui do Estado, do governo do Estado, da Secretaria de Agricultura, porque, na verdade, é o primeiro prêmio, onde contempla café arábica e café Conilon. Né? Já tivemos prêmios de café arábica e prêmios de café Conilon, mas nunca os dois juntos ao mesmo momento. Então, hoje aqui, a gente vai discutir um pouco sobre essa nutrição para a produção desses cafés especiais.
No contexto do Espírito Santo aqui, eu trago um mapa global dizendo que o estado do Espírito Santo é um estado pequeno, ele representa aí 0,5% do território nacional, mas nós somos gigantes na produção de cafés, né? Em 2019, nós produzimos 13,5 milhões de sacas de café, das quais em torno de 10 milhões e 400 de café Conilon, onde nós lideramos o ranking nacional, somos o maior produtor de Conilon do país, e no Arábica, nós produzimos 3,1 milhões de sacas, e estamos na terceira colocação, liderados por Minas Gerais. No contexto mais específico para o café arábica, tem um mapa aqui situado do Espírito Santo, uma parte mais clara, ele denomina aqui a região de produção dos cafés arábica. Então, nós temos em torno de 150 mil hectares em produção de café arábica no Espírito Santo. Para 2019, nós produzimos em torno de 4,1 milhões de sacas de café, representamos 13% dessa produção a nível nacional. Essa produção está em 25 mil propriedades agrícolas, basicamente 49 municípios de produtores de café arábica. Nós temos aí envolvido em torno de 53 mil famílias e 73% dessas propriedades ela tem como base familiar em sua produção. A média desse café está em torno de 28 a 30 sacas hoje, mas nós temos um potencial ainda grande para alcançar no café arábica, que a gente estima aí em torno de 70, 80 sacas por hectare. Hoje o Espírito Santo produz um dos melhores cafés, ou o melhor café especial em arábica, e nós temos já uma produção grande de cafés especiais. O grupo do Arábica, os produtores do Arábica já tem uma caminhada longa. Então, nós temos hoje em torno de 25% a 30% desse café produzido no Espírito Santo, ele é já considerado cafés especiais. Aí ele vem de café descascado, ele tem café de bebida dura, ele tem café de bebida natural, porém, também nós temos um potencial de crescimento ainda bastante para esses cafés arábica no Espírito Santo. Pretendemos chegar a 35%, 40%, quem sabe até 50% desses cafés especiais de produção de arábica no Espírito Santo. Para o café Conilon, nós temos em torno de 240 mil hectares em produção. Produzimos em 2019 10,4 milhões de sacas. 70% do café Conilon do Brasil, ele é capixaba. Isso está distribuído em 78 mil famílias, 70% também com base familiar. 40 mil propriedades em 64 municípios. Nós temos aí 37% do PIB capixaba, que ele vem do café Conilon e dos cafés. Já lançamos aí 11, 12 cultivares para os produtores do Espírito Santo. Hoje, nós temos uma produtividade média na faixa de 46 sacas por hectare. Mas temos um potencial aí de 120, 150 sacas por hectare. A nossa produção de cafés superiores no Conilon ainda é baixa. E nós temos um potencial muito elevado, sendo que o mercado europeu, os grandes compradores, a cada dia requisita café de melhor qualidade e sustentabilidade. Para fazer todos esses trabalhos no Espírito Santo, nós contamos com estrutura, tanto no arábica como no café Conilon. Nós temos estufa, terreiro, nós temos treinamento a produtores, nós temos classificação, degustação para os nossos colegas também, e para a sociedade no modo geral. Isso aí é feito dentro das estruturas que o INCAPER tem nas mais diversas regiões e localidades.
Também está sendo criado, né, já bem adiantado, as 3 IGs que são para os cafés capixaba. Nós temos uma do café Coniló, nós temos uma IG das regiões das montanhas do Espírito Santo e temos uma IG para o Caparaó. Isso vai fazer com que essa promoção desses cafés de qualidade tenha um dinamismo muito maior e que a gente possa conseguir novos mercados para esses cafés especiais. Vale lembrar que em 2018 nós fomos primeiro lugar no Conilon e primeiro lugar no café arábica. Primeiro lugar do Conilon com o produtor de Muqui, o senhor Luiz Cláudio, e primeiro lugar de arábica com o senhor Afonso Lacerda, lá do Caparaó. E já em 2019, tivemos lá, novamente, a vitória do Conilon e o segundo lugar para o café arábica do Espírito Santo com o seu Joselino, lá de Brejetuba. E aí a gente mostrando uma foto, sintetizando esses momentos. Em 2019, o secretário de Agricultura e o governador estiveram conosco nesse evento na SIC 2019. Nesse sentido, assim, eu encerro, deixo os contatos aqui para todos. Eu queria aqui já passar a palavra para o meu amigo Heitor, da Eringe. Eu só fiz uma breve apanhado aqui na produção e dessa questão da qualidade, como estão os avanços da qualidade no Espírito Santo. Agora eu passo aqui o Heitor para que ele faça algumas colocações aqui para a gente. Por favor, Heitor. Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu sou o Heitor, subgerente técnico aqui da Fertilizantes Eringe, engenheiro agrônomo, formado aí pela UFES, lá em 2012, e trabalhando na área técnica na Eringe desde então. Gostaria de agradecer ao Incapé, a oportunidade de a gente estar podendo vivenciar um pouco do nosso dia a dia aqui, que é falar sobre nutrição de plantas, e buscar tecnologia para que a gente possa, através da fertilidade, e através dos fertilizantes, levar um pouco mais de tecnologia aos agricultores, buscando sempre uma alta produtividade e uma melhor qualidade da sua produção. Gostaria de parabenizar o Incapé pelo trabalho que vocês estão realizando aí na divulgação e no incentivo, tanto à qualidade quanto à melhoria das produtividades. Eu acho que a tecnologia tem muito para avançar, os técnicos aí, agrônomos, têm muito para poder contribuir, a agronomia é um campo muito vasto, trabalhar a natureza é algo muito importante, e de uma forma sustentável e focando sempre a rentabilidade e a sustentabilidade do agricultor no campo, o que a gente sempre quer. Eu, como filho de agricultores, sempre prezo isso também. E dizer que nós aqui na Eringe, já estamos há 52 anos, é uma empresa nascida na cafeicultura, nascida na região das Matas de Minas, e posteriormente viemos para logo assim, no início da sua história, viemos para o Espírito Santo. Já são 52 anos formados a partir da cafeicultura. O fundador da empresa sempre foi um tradicionalíssimo cafeicultor, e nós queremos sempre poder contribuir ainda mais para os avanços da cafeicultura em todo o Brasil, especialmente nas regiões das Matas de Minas e também no Espírito Santo, que é a nossa casa. E hoje nós vamos trazer para vocês aqui uma apresentação sobre nutrição de plantas focado na produtividade e nos cafés especiais. Lógico que o mais importante é a gente estar adequado a todos os níveis nutricionais, nunca esquecer da análise de solo, nunca esquecer de qual planta que a gente está trabalhando, mas existem alguns ajustes-chave que a gente pode fazer durante a nutrição, respeitando o ciclo fenológico da cultura, para que a gente tenha uma boa nutrição e possa dar oportunidade dessa planta a ela produzir um bom filho, ela produzir um bom fruto. E para isso,
né? Hoje a gente vai contar com a apresentação do Rodrigo Ávila, né? O Rodrigo, que é mestre e doutor pela Universidade Federal de Viçosa em Fisiologia de Plantas, né? Com ênfase em pesquisas na cafeicultura, na fisiologia da cafeicultura. Né? Ele fez seu doutorado em parceria com as universidades da Purdue, nos Estados Unidos, e com a Universidade Ulm, na Alemanha. Então, tem muito para poder agregar para nós aqui. E nós vamos, depois, vamos tornar desse bate-papo mais proveitoso para levar o máximo de informação possível. A gente espera poder levar o máximo de informação possível aos agricultores, dizer que nós temos sempre um canal aberto com vocês e qualquer um que queira nos acessar para falar sobre nutrição de plantas e nutrição para a cafeicultura do Espírito Santo. Rodrigo. Obrigado, Heitor. Obrigado, Incapé, pelo prazer. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Deixa eu compartilhar a apresentação que eu fiz. Vocês conseguem ver a apresentação? Perfeito. Sim. Vou colocar um computador aqui. Bom, então, gente, a gente veio hoje bater um papo sobre como nutrir o cafeeiro em busca de cafés especiais. É um desafio, são vários os ajustes que nós temos que fazer, mas eu acredito muito que a nutrição é condição sine qua non para produzir café de qualidade. E quando a gente fala em café de qualidade, o que é um café de qualidade? Bom, um café de qualidade é um café que tem um fruto bem desenvolvido. Seja ele um tamanho adequado, né, um fruto grande, como peneira, no caso do arábica, esse fruto tendo a densidade adequada, que de um modo simples, a densidade é mais peso por saco. Então tem que ser um café pesado. Quando você coloca o saco nas costas, tem que estar pesado. Aí você tem qualidade. E isso muito devido também a sólidos solúveis. Então, são açúcares, são proteínas, são carboidratos vários, que vão compor a bebida que a gente vai apreciar depois do processamento. E baixa acidez, né? Um café com qualidade, ele tem baixa acidez, ele tem, ela desce suave, né? E, óbvio, né? Depois de produzir, nutrir bem a planta, para que a planta possa produzir esses frutos aqui, ó, do café, como nós podemos ver, e esses do café arábica, depois se ela produzir esses frutos grandes, densos, com grande quantidade de sólidos solúveis e com baixa acidez, nós vamos processá-lo. E aí, para processar, também tem que ter cuidado para produzir um café de qualidade. Mas como fazer isso tudo que a gente está falando aqui? Bom, primeira coisa que nós podemos fazer para ter café de qualidade é cuidar da adubação de formação e produção. É essencial. Um café mal nutrido, na base, né, na formação e na sua produção, ele vai produzir um café de qualidade baixa, né? Então é essencial conduzir análise de solo anual, verificar se é necessário fazer a calagem e gessagem para favorecer o desenvolvimento radicular e fazer com que a raiz absorva, beba os nutrientes do solo e produza em quantidade e em qualidade. É necessário construir a fertilidade do solo, né? Quando eu falo construir a fertilidade do solo, basicamente no Espírito Santo seria o latossolo amarelo, né? Ou os latossolos das regiões montanhosas. Aí você pode trabalhar esse perfil e construir a fertilidade via adubações corretivas, paulatinamente, via também análise de solo. E adubação visando a extração quando você tem já uma fertilidade mais bem estabelecida, condições mais favoráveis, você pode adubar visando a extração, né? Tendo em vista a produtividade que você espera daquele café. E aí você vai adequar essa adubação nesse sentido. Porém, outro ponto a ser observado, como o Heitor bem disse na introdução,
é que o café ele tem fases fenológicas distintas e bem específicas, com processos fisiológicos distintos e que requerem necessidades também distintas. Então, o cafeeiro, em cada fase, são processos nos quais nós podemos otimizar para produzir café de qualidade, né? Seja ele o café arábica ou o café conilon. Então, essas fases de desenvolvimento são alvos que nós temos que observar para maximizar processos fisiológicos via nutrição e, assim, conseguir produzir café de qualidade. Agora, vamos, então, observar as fases fenológicas, né? O que nós podemos extrair mais dessas fases fenológicas? Quando a gente pensa na pré-florada, manganês e ferro são 2 micronutrientes que, caso haja uma deficiência, podem ser problemáticos, sobretudo em condições de estresse. Por que isso? Porque, primeiro, eles são muito acumulados e extraídos em flores e frutos. O manganês mais acumulado e extraído no café arábica e o ferro mais acumulado e extraído no café conilon. Esses 2 nutrientes, eles têm uma resposta anti-estresse muito importante e por isso eles protegem as flores, que são os drenos prioritários, né, antes dos frutos, quando essas flores estão em desenvolvimento. Então, esses nutrientes, eles vão ajudar a planta a combater estresses oxidativos que vão gerar essas anormalidades aqui no desenvolvimento das flores. Por exemplo, a flor estrelinha, né? E o que a gente quer é flores bem desenvolvidas, que vão produzir frutos de qualidade. Então, já na pré-florada, nós podemos alinhar a nutrição do cafeeiro para que esse cafeeiro produza um café de qualidade. Mais à frente, antes das flores, quando as flores estão se desenvolvendo ainda, nós pensamos em cálcio, boro e zinco. Por que o cálcio, boro e zinco é importante? Primeiro, o cálcio, boro. Deficiências do cálcio, boro fazem com que a flor se torne inviável. Aqui tem um exemplo de um óvulo e aqui é a fecundação. O grão de pólen cai na flor do café e aí ocorre a fecundação. Esse processo é essencial para ocorrer a frutificação. Se há deficiência de cálcio, boro, esse processo não ocorre, porque esse caminho que a célula germinativa tem que percorrer, ele fica ocluso, e então você não tem esse evento, e aí você perde aquela flor. O boro e o zinco, eles vão conduzir, então, a biossíntese da auxina. Então, eles vão estimular a planta a produzir auxina. E a auxina, gente, é um fito-hormônio, é um hormônio de planta. Do mesmo jeito que o ser humano tem hormônio, a planta também tem hormônio. E esse hormônio, ele é essencial na divisão e expansão celular. Então, na pré-florada e pós-florada, o que está acontecendo com a planta? A planta está definindo o número de células do fruto que vai vir. Então, quando você olha uma flor que está já senescente, que já fez a fecundação, essa flor ela vai vai estar definindo o número de células daquele fruto. Mas o que isso tem a ver com qualidade? Tem a ver porque um fruto que tenha mais células, ele vai crescer mais, potencialmente, e vai produzir mais peneira, vai ter mais massa, vai ser mais bem desenvolvido, e aí a qualidade da produção vai ser maior. Além disso, o cálcio tem a sinalização de processos biológicos que compõem aí necessariamente essa formação de fruto. Então, aqui, na pré-florada e na pós-florada, esses nutrientes são chave e essenciais para formar frutos ou primórdio de frutos de qualidade. Mais à frente, outro processo muito importante é o enchimento ou granação. A granação, gente, é o momento que a planta está enchendo a caixa que ela fez antes. Então, nesse momento, a planta transloca os fotoassimilados, que na verdade são açúcares, né? Os açúcares vão da folha para os frutos. E assim, nós vamos encher esses frutos que a gente fez lá em tamanho adequado, nós vamos encher esses frutos com carboidratos, com proteínas, com lipídios.
essas substâncias, né, entre elas fenóis também, vários outros compostos que vão formar a qualidade do fruto. Então, você fez a caixa na fase anterior, zinco, cálcio e boro, e agora você vai encher essa caixa com açúcar, com energia para que ele se desenvolva. E como? Estimulando o carregamento e transporte de sacarose no floema. O floema é o cano, né, que leva o açúcar da folha, onde ele é produzido, até o fruto, né, onde ele vai ser utilizado para desenvolver esse fruto, para ganhar matéria seca. Aqui é um exemplo do recorte da célula, a célula da planta, que tem da folha, onde ocorre a fotossíntese, e ela vai translocar para o cano, né, para o floema, que vai transmitir esses fotossimilares e encher esse fruto. Né? E para essa fase, o potássio, o boro e o magnésio, eles têm uma função sinergística. O boro e o magnésio vão atuar nesse processo de carregamento do floema, ou seja, eles vão colocar o açúcar no cano. E o potássio vai pressurizar esse cano, fazer a água ser atraída para esse cano e transmitir essa sacarose para os frutos. E nessa fase, gente, onde ocorre a maior exigência de açúcares, o uso de bioestimulante pode ser muito favorável à produção de cafés de qualidade, porque você vai ter mais fotossíntese, mais açúcar e mais energia para produzir frutos maiores e mais densos. Aqui você vai trabalhar a densidade do fruto, fazer ele pesar mais. Ainda pensando já na maturação, nós temos aqui o cobre, a nutrição do cobre, desde a fase de chumbinho até a maturação, ela é muito importante para a qualidade de bebida. E por quê? O cobre, em condições adequadas, ele diminui a acidez do café. E a acidez está inversamente relacionada com a qualidade. Quanto mais ácido, menor é a qualidade da bebida. Já a sacarose também, que é um carboidrato mais abundante no cafeeiro, ela está correlacionada positivamente com a qualidade. Quanto mais sacarose no fruto, mais qualidade, mais mole será a bebida, no caso do café arábica, mais qualidade de bebida nós teremos. Então, uma fertilização, uma adubação com cobre nos níveis adequados é essencial para produzir uma bebida de qualidade, diminuindo a acidez e aumentando açúcares, né? No caso aqui, principalmente a sacarose. Ainda na maturação, o que nós queremos, além de produzir frutos com tamanho, frutos com densidade, com peso, nós queremos frutos cereja, frutos maduros e uniformização na maturação. Muitas vezes se usa etefor, né, que é a base de etileno. O que o etileno faz? Ele força frutos ainda imaturos a amadurecer de forma não natural. E o que isso traz? Traz um avermelhamento da polpa, mas o Brix dessa polpa ainda é baixo. E o que a gente pode usar para melhorar isso? A gente pode usar produtos à base de níquel e cobalto. O níquel e o cobalto, eles têm ação de inibição a esse etileno, que é um hormônio importante na planta, mas que a gente quer que ele ocorra, digamos assim, mais à frente, para que os frutos de floradas tardias possam se desenvolver e chegar mais próximo dos frutos de floradas precoces, e assim diminuindo a desuniformidade, melhorando a qualidade dos produtos. Aqui é um teste com esse produto aqui, nosso, que é o Mais Fruto, tem a base de níquel e cobalto, e a gente conseguiu aqui, com 2 pulverizações, chumbinho e na granação, nós conseguimos 93% de cereja, rendendo aí 98% despolpado, e o Brix de 26 graus. Para ter uma ideia, o Brix do café, da polpa, ele vai de 15 a 30 graus e ele está altamente relacionado com qualidade de bebida. Até melhor do que a coloração em si. Se você medir o Brix e o Brix estiver alto, quer dizer que está na hora de colher. E às vezes a cor engana. Você tem um Brix baixo
e um café já colorido. Então, é mais um modo que nós podemos melhorar aí a qualidade da maturação dos frutos. E o resultado disso, gente, o resultado dessa nutrição, de cuidar das fases fenológicas, de fazer adubação de base, é isso que a gente vê, é isso que a gente quer. É uma colheita com muitas cerejas, com tamanho e com densidade. E isso aqui é certeza de uma bebida de qualidade. Então, como considerações finais, eu gostaria que vocês levassem as mensagens que uma nutrição equilibrada, bem programada, é condição primordial para a produção de cafés especiais. E, para tanto, é necessário observar quais etapas podem ser melhoradas ou necessitam de ajustes. Se você tem um fruto que pesa pouco, você tem que cuidar na granação. Se a maturação não está uniforme, você tem que cuidar desde o chumbinho. Se você tem frutos que são pequenos, você tem que cuidar na pré e pós-florada. Então, observando o que você precisa melhorar para ter café de qualidade dentro daquelas condições que a gente disse no primeiro slide, que é café grande, né, de peneira, tamanho, peso e massa, ou seja, densidade, peso, né? Então, e com maturação uniforme, né? Que não adianta também ele ter peso e não ter uniformidade de maturação. E, no final das contas, é necessário se apropriar das ferramentas nutricionais, fazer análise de solo, fazer adubação de produção e de formação com base técnica. Adubações foliares também são muito importantes. E também a fertigação, né? O Heitor é nosso especialista em fertigação. Qualquer dúvida em fertigação, vocês podem perguntar para ele, podem entrar em contato conosco. Então, essas são, ao meu ver, o approach, né? O que a gente busca melhorar para fazer café de qualidade em questões de nutrição do cafeeiro. Eu agradeço a oportunidade e agora eu estou aberto a perguntas e comentários. Bacana aí, Rodrigo. Relembrou aí, viu, Heitor e Cezinha? As aulas de fisiologia, hein, Cezinha? Uma boa aula para a gente aí, Rodrigo. Obrigado aí pela explanação, né? Por nada, é um prazer. O Cezinha e Heitor e Rodrigo, nessa brilhante apresentação do Rodrigo, aí eu trago alguns debates aqui para a gente conversar e discutir um pouquinho na roda de bate-papo, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui ao Heitor e gostaria que o César também, logo a seguir, pudesse contribuir, né? Quais os princípios básicos, né, com os manejos e a fertigação para os cafés? Então, quais os princípios básicos, né, que devemos aplicar para essa fertirrigação para os cafeeiros? Trago para o Heitor aqui, primeiramente. Perdim, obrigado pela pergunta. Antes de mais nada, eu queria dizer que a fertirrigação é uma realidade no Espírito Santo, é uma técnica que vem crescendo, e vem crescendo porque ela está dando resultado, né? Ela cresce concomitantemente com a melhoria da produtividade e muito em virtude da melhor distribuição dos fertilizantes, né? E o primeiro ponto que a gente deve atentar são quais os fertilizantes que eu estou utilizando na fertirrigação. Será que eles são fertilizantes apropriados para a fertirrigação? Será que eu não estou simplesmente pegando o fertilizante que ele foi desenvolvido, pensado para ser aplicado no solo, e o solo dar as condições desse fertilizante se solubilizar e se disponibilizar para a planta, e estou tentando forçar isso num sistema de fertirrigação? É simplesmente uma forma física e eu não vou conseguir dar qualidade na aplicação daquele fertilizante. Então, o primeiro ponto é utilizar fertilizantes adaptados para a fertirrigação. Um segundo ponto é verificar como que o meu sistema está fazendo essa distribuição de água. Se o meu sistema ele tem uma boa pressão de linha, né, se as plantas do final de um setor estão recebendo a mesma quantidade de água do início do setor, né, porque dependendo da vazão vai cair mais fertilizante em um ponto e um outro, né, será que não está sobrando fertilizante no sistema? Né, qual é o meu tempo de avanço? Quanto tempo eu demoro para pressurizar o meu sistema e depois quanto tempo eu vou
passar aí aplicando os meus fertilizantes. E, por último, tomar cuidado com a quantidade de fertilizante que eu estou aplicando, que eu estou fazendo por aplicação. Né? E como que a gente toma esse cuidado? É medido a condutividade elétrica, colocando fertilizantes os quais a condutividade elétrica da solução ela não ultrapasse um limite tolerável, né, para aquela cultura ou para aquele clone. Né? Às vezes um clone é mais suscetível à salinidade, outro clone é menos suscetível à salinidade. Né? Então, cultivar o café conilon, por exemplo, é um pouco mais tolerante do que o café arábica, a salinidade. Então, a gente tem que estar atento à quantidade de fertilizantes que a gente está aplicando. Lembrando que para a fertirrigação, o parcelamento ele é positivo, né? Até um certo limite, para eu não ter soluções muito diluídas. Né? E o parcelamento vai me ajudar num ponto, a trazer a adubação para dentro da irrigação. Né? A gente tem muito no Espírito Santo de fazer a fértil. O produtor não, hoje é o dia de fazer a fértil. Beleza, hoje é o dia de fazer adubação e irrigação. Eu tenho que trazer a minha adubação para dentro do meu programa. Eu não vou mudar o meu programa de irrigação por causa da minha adubação. Eu vou inserir nela e em tais quantos forem as aplicações, eu vou colocar o adubo naqueles ciclos de fertirrigação. Então, para mim, são esses 3 principais pontos que a gente tem que estar atento para fazer uma fertirrigação de qualidade e realmente transformar a água como um veículo dessa minha adubação. Pezinho? Bacana. Eu vou me reportar ao César, depois eu volto para você, Heitor, nesse mesmo questionamento. A minha pergunta ao César, nós estamos na região de montanha do Espírito Santo, acho que o seu áudio está fechado. Nessa região de montanha do Espírito Santo, a pergunta é o seguinte: no Arábica já se está fazendo a fertirrigação? Tem essa possibilidade de fazer? Se não tem, qual a dinâmica que se faz no café Arábica da nutrição dos cafeeiros arábicos? Boa noite a todos, né? Verdinho, o café arábica ainda, realmente a fertirrigação, são muito poucos produtores que estão fazendo. Né? Hoje eu acredito aí provavelmente menos de 2%. Há uma tendência de aumentar a fertirrigação também em café arábica. Agora eu vejo o seguinte, por exemplo, alguns produtores tentaram fazer a fertirrigação e comprar adubo líquido aí nos últimos 4, 5 anos, né, e colocando subdosagem de produto. Então, eu vejo assim que mais importante para o café arábica é o produtor ter consciência de que ele precisa ter um diagnóstico do solo, de preferência da folha também, principalmente quando ele vai fazer uma segunda ou uma terceira adubação. Hoje nós temos a tecnologia digital para fazer uma análise, um diagnóstico, uma diagnose visual da lavoura, para poder fazer o quê? A adição de nutrientes, seja macro e micro, no solo, através de um diagnóstico, para poder botar o adubo certo, na dose certa, na época certa, né? Seja ele no solo ou na folha, para poder o quê? Obter o máximo de produtividade. Por enquanto, nós estamos falando de produtividade. E que, claro, isso também vai interferir na qualidade do café. Ok? Beleza. Muito bem, César. Eu queria voltar ao Heitor, essa questão da fertirrigação, Heitor. No Espírito Santo, o estado do Espírito Santo Norte, no Conilon, a grande maioria, quase por totalidade, é irrigado, os cafés conilons. Porém, nós temos vários tipos de irrigação. Né? Nós temos até pivô central, tem aspersão em malha, nós temos irrigação localizada, né? Gotejamento, propriamente dito, e também muitos produtores, o microspray. Né? Aí uma pergunta em cima desses nutrientes. É a mesma eficiência, Heitor, ou não? Esses produtos que vêm com a fertirrigação tem que ser uma irrigação bem controlada, bem efetivada, para que se tenha um controle de pressão, né? Para que se tenha um resultado esperado, a qual a fertilizante Eringe nos recomenda.
Pois bem, Verdinho, até a legislação para esses produtos ela é diferente, né? São outros produtos. Né? Vamos pegar um exemplo clássico aqui, né? O MAP sólido e o MAP fértil, né? São produtos, a origem é a mesma, é MAP, só que um deles, né, o MAP fértil, ele tem solubilidade adequada em água para garantir que aquele 60% de fósforo que está no MAP, ele vai solubilizar em água e ele vai chegar até a raiz da planta, né? Se o meu sistema permitir com que a distribuição seja adequada. Então, realmente não são os mesmos produtos, eles têm uma outra classificação, um outro registro, ele tem que ter registro para a fertirrigação, né? Ele precisa de ter uma recomendação agronômica, eu preciso informar qual que é o índice salino para saber se esse fertilizante ele é um potencial salinizante ou não, e lógico, para que realmente ele tenha a eficiência aumentada ao ponto de eu fazer uma fertilização um pouco mais ajustada, ou então, por exemplo, fazer um cálculo, como o César comentou, específico da extração daquele produto, né? O quanto que a planta precisa daquele nutriente, né? Sem passar muito pela solução do solo, ou seja, é quase que nós estarmos fazendo uma hidroponia a campo, né, com o solo como fator de sustentação e um fator adicional dos nutrientes. Mas por isso que são fertilizantes específicos, até mesmo porque os fertilizantes comuns no sistema de irrigação, eles não foram dimensionados para isso, né? Então pode causar entupimento, né? Eles podem não ter uma salinidade adequada, eles podem levar à corrosão de sistemas, entupimento de bico, porque realmente não foram desenhados para isso. Muitas vezes você consegue fazer a aplicação em virtude da pressão do sistema, em virtude da vazão de água, mas não são. Os sistemas de irrigação, todos eles preveem a fertirrigação, né? O que a gente tem que tomar mais cuidado na fertirrigação é se a água está sendo aplicada de forma correta. Se a água estiver sendo aplicada de forma correta, eu consigo também utilizá-la como veículo da fertirrigação, né? Agora, se eu tenho problemas na montagem dos sistemas, aí sim, eu vou ter problemas também na fertirrigação, porque, consequentemente, se cai mais água em uma planta do que em outra, vai cair mais adubo em uma planta do que em outra. Perfeito. Cezinha, Rodrigo, tem algum comentário sobre o tema ainda? Tranquilo. Está tranquilo. Bacana. Eu queria aqui puxar um outro contexto, né? Nós temos aí, o Espírito Santo é um estado pequeno, porém nós temos uma diversidade muito grande em termos de relevo, topografia e tipo de solo, né? Então, nesse contexto de solo, eu queria verificar aqui, fazer novamente aqui, abrir com o Heitor, quais são as opiniões e os principais gargalos com essas indicações de adubação foliar e até também de solo. O que a gente precisa ajustar para esses solos? Exemplo aí, o César Crowley tem experimento lá em São Mateus, Nova Venécia, ele é de Domingos Martins, então conhece bem a região do Espírito Santo. Estamos aqui em Colatina, Marilândia, um solo totalmente diferente. Na verdade, o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa adaptar, Heitor, para essas questões, dessas recomendações, dessas diferenças de solo, topografia e região do Espírito Santo? Perfeito, Verdinho, perfeito. Ótima pergunta, assim, isso é um desafio para nós aqui na indústria, porque a gente tem que estar sempre variando, né, a forma com que a gente vai fazer o atendimento. Porque não adianta, principalmente para o Espírito Santo, que é um estado peculiarmente sazonal com relação a tipos de solo, né, você anda 50 quilômetros, você saiu de um latossolo amarelo e foi para um cambisolo, para um gleitsolo. Né, você tem talvez a região de tabuleiros costeiros do Brasil, que é a mais cultivada, né, que é o nosso litoral. Né, não sei de outra região do tabuleiro costeiro que é tão cultivada quanto esses nossos, com culturas tão diferentes. Né? Você tem mamão, você tem café, você tem N tipos de culturas. E aí é muito difícil você chegar com uma coisa pronta que vai dar certo no estado inteiro. Né? Você tem que ter um trabalho muito mais minucioso de identificar, por exemplo, quais formas elas vão se adaptar melhor a uma região, quais formas elas vão se adaptar melhor a outra região. Então, você tem que estar muito atento ao que os nossos colegas agrônomos estão desenhando
com relação às interpretações, como que está mudando, né, a fertilidade ao passar do tempo. Se você acompanhar a análise de solo de 15 anos atrás e acompanhar outra, existe, por exemplo, um acúmulo de fósforo no solo em razão de mais agricultura, em razão de sucessivas adubações. Então, a gente tem que estar muito atento. São solos diferentes, tem solos que têm argila de alta atividade, tem solos que têm argila de baixa atividade. Eu tenho os solos semelhantes, mas em relevos diferentes, o que muda totalmente a adubação. Então, um dos exemplos que a gente tem, né, alguns dos nossos solos, por exemplo, matossolos, eles têm a capacidade de acumular potássio, né, principalmente os solos aí, em razão de sucessivas adubações com altos níveis de potássio superiores à extração que nós temos, né? Então, a gente tem que estar sempre atento. Por exemplo, hoje, às vezes, utilizar até fórmulas com baixo potássio, utilizando o potássio, por exemplo, utilizar o 2766, que é uma fórmula que tem baixo potássio, mantém o nível de fósforo, porque o café é uma planta que tem uma capacidade reduzida em eficiência em retirar o fósforo do solo, talvez uma das plantas cultivadas com a menor eficiência em absorção de fósforo. Mas com relação ao potássio, muitas vezes eu já tenho um acúmulo de potássio no solo, eu tenho que avaliar se realmente eu preciso colocar um nitrogênio e um potássio 1 para 1. Talvez eu possa colocar um pouco menos de potássio. Então, por exemplo, fórmulas diferenciadas, trabalhar um 2766, trabalhar algumas formulações com menos potássio. Disso tudo a gente está atento, porque da mesma forma que são solos sazonais, né, a tecnologia de adubação, ela tem que também estar atento a isso. Para quê? Evitar excesso na adubação e ter a matéria-prima adequada, ter o produto adequado para aquela realidade. Esse é o maior desafio que a gente tem aqui com relação ao Espírito Santo, né? Eu não posso chegar com uma solução que ela não é para o estado todo. Eu tenho que estar sempre... Estou puxando o gancho aí do que você falou, e às vezes você tem um potássio altíssimo e você tem aí grande parte do solo do Espírito Santo com baixo magnésio. Lembrando que o potássio atrapalha, compete, né, com o magnésio, e impede, quando está muito alto, impede a absorção de magnésio, e aí você tem um problema outro, que não só o excesso, não só a nutrição de potássio, mas assim a falta do magnésio na planta. Cezinha, eu gostaria de complementar dizendo o seguinte, Verdinho. No caso das regiões de montanhas, né, a gente sabe que a característica nossa aí é o latossolo vermelho e amarelo. Nós temos aí uma CTC que varia aí normalmente entre 6 a 12. Mas nós temos duas características importantes. Uma favorável, que é alto teor de matéria orgânica. Normalmente a matéria orgânica nossa quase sempre é alta. Em contrapartida, nós temos uma acidez muito elevada nesses solos. Então, assim, o produtor não pode esquecer a primeira base do solo, que seria a calagem, cálcio e magnésio. Cálcio e magnésio, o Rodrigo acabou de falar aí das bases trocáveis dos solos, ou seja, cálcio, magnésio e potássio. Essas três bases, elas devem ocupar aí na solução do solo, basicamente o quê? Até 60%, se for muito argiloso, até 70%, são 3 elementos, sabendo que 2 desses elementos, que é o cálcio e o magnésio, vêm do calcário. Então, produtor, fique atento, você que está me ouvindo, para fazer uma calagem bem feita, com um calcário bom, manda analisar o calcário. A gente está vendo que nós temos um problema sério hoje, tanto no Conilão como no Arábica, que é calcário desequilibrado. Todas as lavouras do estado do Espírito Santo hoje apresentam deficiência de magnésio, né? E essa deficiência de magnésio poderia ser até uma competição por causa do potássio. Em alguns casos o potássio mais alto, mas a maioria dos casos é um desequilíbrio entre o cálcio e o magnésio do calcário, que a gente sabe isso, a gente já fez isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? O cálcio e o magnésio. Então, é importante lembrar que esse cálcio e o magnésio no solo é ele que vai corrigir o pH, é ele que vai corrigir essa acidez, é ele que vai promover a estrutura biológica do solo para mineralizar a matéria orgânica. Então, vamos falar assim, é a base do início de uma nutrição adequada, principalmente para nós na região de montanhas, né? É essa calagem, ok? É o princípio básico. E depois, claro, vai vir o fósforo, vai vir os micronutrientes, né? Mas o manejo desse equilíbrio no solo
Na nossa cafeicultura de montanha, com um pH muito ácido, é necessário realmente a adição de muito calcário. A gente observa que um solo inicial, você às vezes precisa fazer 3 correções para você manter um equilíbrio de solo, você chegar aí um solo com 3 centimol de carga por decímetro cúbico, com um magnésio de 1. Isso vai demorar às vezes 6 anos para você conseguir isso, né? Então é muito importante essa base do solo iniciar com uma calagem, e depois vai vir a fosfatagem, vai vir os micronutrientes, né? E os macro, o nitrogênio e o potássio. Bacana, César. Eu queria ainda voltar com o César e fazer uma pergunta pertinente ao César. Ô César, nós falamos aí que tem solos de diferentes situações, né? Diferentes altitudes. Esses solos podem interferir nessa qualidade do café? Pode sim, Verdinho, mas eu gostaria de frisar uma coisa. A qualidade ela está diretamente relacionada a vários fatores. Nós vamos falar da nutrição, mas eu antes gostaria de dizer o seguinte: o primeiro é o microclima local, ou seja, hoje se fala muito, né, que é o terroir, né? É aquela região de montanha, né? Então a topografia vai influenciar, o clima, tanto a temperatura como a umidade influencia muito, né? Depois, nós não podemos esquecer que a própria genética das plantas, hoje nós temos várias cultivares de café e nós estamos fazendo um trabalho já há 5 anos consecutivos com a bebida dos cafés, e a gente sabe que existe um diferencial de uma cultivar para outra, e mesmo porque as cultivares, uma é tolerante, uma suscetível, outra é resistente à ferrugem do cafeeiro, uma tem tolerância maior para nematóide, outra menos, uma tem tolerância para seca, outra não tem. Então, isso, né, Rodrigo, fisiologicamente interfere muito. Mas a nutrição, independente de eu estar numa altitude de 600 metros ou numa altitude de 1.100 metros, ela vai realmente fazer uma diferença na qualidade da bebida, através de um equilíbrio nutricional. Bacana. E a gente sabe, nós como agrônomos sabemos disso, que não é fácil fazer esse equilíbrio nutricional. Inclusive, a gente sabe que, dependendo da situação, até você pode ter até dificuldade para você fazer isso, vai demorar um período e, às vezes, você não vai ter resposta. Vamos pensar nos casos dos micronutrientes, por exemplo, às vezes via solo, né? Às vezes você não vai ter a resposta, então é necessário fazer aplicação via folha. E aí eu gostaria de dar um puxão de orelha no produtor capixaba nosso de montanhas. Produtor, vamos fazer a aplicação de micronutrientes via folha. Lá em 1970, o produtor que não fizesse aplicação foliar via folha, ele não recebia o financiamento dentro do programa de renovação do Instituto Brasileiro do Café. Hoje não se faz mais pulverização foliar, né? Então há necessidade. O boro, a gente sabe que apesar de que deve ser colocado no solo, mas também vamos colocar ele na folha, né? O zinco tem que ser na folha. Em toda lavoura que nós estamos visitando e vendo, a deficiência de cobre é visível. E com a matéria orgânica alta, o produtor precisa fazer a aplicação de cobre, e não adianta fazer no solo, porque vai complexar. Não é que você vai jogar dinheiro fora, o cobre vai ficar lá. Mas aí o ideal é fazer a aplicação na folha, e a gente sabe da importância do cobre, no caso principalmente da qualidade, do potássio na qualidade, do magnésio na qualidade. Então, e ainda o manganês. E não esquecer que aquele produtor também que tem que tomar cuidado com a correção excessiva do solo dele, porque aí o maior problema vem com a deficiência de manganês. Constantemente a gente está vendo, tanto no arábica como no conilão, plantas amareladas no meio da lavoura, ou seja, deficiência de manganês. Às vezes pode ser ferro também, né? Mas aparecendo muita deficiência de manganês pelo caso do excesso de calcário. Então, esses são os cuidados, assim, básicos que o produtor tem que ter, né? Para poder fazer o quê? Ter um equilíbrio. E ainda, Fredinho, gostaria de complementar ainda, quando você falou, a gente, por exemplo, tem a nossa planilha de adubação, né? Na qual a gente trabalha no Incapera. Então, às vezes você está com um produtor de 600 metros de altitude e você de um produtor a 1.100 metros. Então, por exemplo, lá no nosso sistema não permite que a adubação, por exemplo, nitrogenada vai ser a mesma, para 600 e para 1.100. Mas eu, pela experiência que tenho, sei, inclusive nas literaturas, isso está muito bem claro, que a gente tem que diminuir um pouquinho, né? Pouquinho que eu digo, pelo menos uns 20%, às vezes, do nitrogênio. Porque a gente vê nas montanhas, às vezes, realmente, um excesso de clorofila, Rodrigo,
nas plantas é visível. Então, para que colocar tanto nitrogênio? E aí ainda você tem o problema de o que agentes fúngicos, principalmente a foma. Em São Paulo você tem o problema da pseudomonas, né, que ainda vão vir para complicar mais ainda no caso do produtor. Excesso de nitrogênio, você vai aumentar muito o aminoácido, né, e aí você vai dar comida para os fungos patogênicos. Né? Então, realmente... Rodrigo e Heitor, foi puxado aqui até pelo César, eu queria pegar esse gancho dele. Aqui no norte do Espírito Santo, na formação de lavouras de conilon, especialmente aí até o 3º, 4º ano, as plantas apresentam muitos sintomas de deficiência de magnésio, né? E o César falou do calcário, enfim. Eu queria que vocês abordassem um pouquinho sobre isso. O que a gente pode passar para o produtor? O que o produtor tem que ficar atento? Vedinho, antes eu queria falar sobre essa pergunta, muito pertinente. Um dos pontos que a gente tem que estar sempre atento na análise de solo é com relação, a gente pensa muito em teor, né? Tem que estar com 4 centimol, 5 centimol, 3 centimol. Mas a CTC ela é muito variada. Acompanhando a variabilidade dos solos, a CTC também acompanha essa variabilidade. Então, um dos primeiros pontos é a gente interpretar qual é o espaço ideal daquele nutriente dentro da CTC. Né, o quanto que o cálcio tem que ocupar, o quanto que o magnésio tem que ocupar, o quanto que o potássio tem que ocupar. Se alguém estiver ocupando espaço maior do que o ideal, vamos dar um exemplo aqui. Se o potássio estiver ocupando espaço maior do que 5%, 5 a 7% por aí, pode ser que ele vá atrapalhar o magnésio, né, que tem que estar dentro do seu espaço também. Então, é muito da gente interpretar a análise para entender qual que é a minha CTC local, em cima dentro dessa CTC local, como que eu vou trabalhar. E aí, depois, nós temos as ferramentas para poder utilizar, né? A aplicação de fertilizantes com magnésio, complementando-se ali a aplicação do calcário, que tem que ser frequente, solos de alta acidez, latossolo distrófico no Espírito Santo, é de baixa fertilidade e alta acidez. Tem que fazer a calagem frequente desses solos, até mesmo porque eu vou corrigindo uma camada superficial, então a dinâmica é muito grande, a extração é muito grande desses cafés, principalmente das variedades mais novas que o café trouxe para nós. Né? Então, muitas das vezes, fazer adubação complementar com magnésio ou com fertilizantes que contêm magnésio também é muito importante para auxiliar nisso. E está muito atento ao potássio, eu não estou exagerando aí, em algumas vezes, na aplicação de potássio. Né, Rodrigo? Sim, com certeza. Né? E o magnésio também pode ser e deve ser disponibilizado no fertilizantes foliares, né? A planta responde muito, sobretudo produzindo clorofila, né? E atenuando as deficiências causadas por uma baixa quantidade de magnésio no solo. Então, fazer um programa nutricional assertivo, né? Tanto no solo quanto na folha. Bacana. Verdinho, eu gostaria de complementar ainda dizendo o seguinte: a gente não pode esquecer que no solo, a partir do momento, seja na fertirrigação, ou seja na adição de adubo sólido, como é o caso aqui na montanha, via manual, uma parte a planta absorve, a outra parte pode ser lixiviada. Parte dos elementos, principalmente aí, cobre, manganês e fósforo e zinco, é fixado, é muito fixado. E aí você tem ainda o problema, por exemplo, no caso da ureia, da volatilização. Claro que a gente tem tecnologia para isso, né? As empresas, de um modo geral, já desenvolveram várias tecnologias para diminuir essa perda por volatilização, principalmente da ureia, que o nitrogênio é muito caro. E o que a gente tem visto agora, por exemplo, no ano de 2019, de novembro de 2019 a abril de 2020, nós tivemos uma precipitação muito elevada, mais de 600 milímetros de chuva em pouco tempo. Então, agora, o que a gente está vendo nas lavouras de café? Nos resultados de análise de solo agora, uma carga muito alta, excesso de precipitação, e aí a gente está vendo principalmente o quê? Solos com baixos teores de boro e potássio. Primeiro, porque foi absorvido pela planta, né? Saiu através da extração. E segundo, porque parte também, em solos mais arenosos, né, foi lixiviado. Então, o produtor, nesse momento, é importante, você saiu de uma safra alta, fazer uma análise de solo mais detalhada possível. Eu recomendaria ainda fazer de 0 a 20, de 20 a 40, para você não jogar dinheiro fora.
porque é muito importante avaliar esse estado nutricional exatamente agora, depois de uma safra alta, que a gente está vendo que isso está acontecendo, ok? Bacana, César. Ô, Rodrigo, a gente deu aqui já uma conversada um pouco sobre os micronutrientes. Você comentou lá sobre manganês, ferro, já mais no início, depois cálcio, boro e zinco, e mais no final o cobre. Aí eu vou te trazer aqui a pergunta do debate. Qual a importância desses micronutrientes foliar e o equilíbrio para se fazer essa análise foliar e ter esse equilíbrio na planta, na produção de cafés especiais? Sem dúvida, é condição primordial. Os micronutrientes, embora, né, eles são requeridos em quantidades muito pequenas, eles têm função primordial. Muitos micronutrientes com ação anti-estresse, fotossíntese, qualidade de bebida. Então, você tem manganês e ferro, eles são importantes tanto na fotossíntese quanto no metabolismo anti-estresse. Você tem o zinco, né, no metabolismo de auxina, muito importante. Então, e esses ajustes, né, pegando o gancho que o César disse, esses ajustes são difíceis manejando só no solo. É complicado manejar isso só no solo. Então, a análise de foliar e aplicações via foliar são essenciais para conduzir, estimular esses processos fisiológicos que a gente discutiu. Então, você quer produzir um café de qualidade, você tem aí as fases fenológicas e cada uma delas você pode trabalhar a fisiologia da planta no sentido de produzir um café melhor. E aí o foliar nos dá um leque muito grande. Você pode trabalhar no problema que você tem, entendeu? Então, eu acho muito importante que os micro, eles caem muito bem na aplicação de foliares, né? Seja um complexo de micro que vai estimular vários processos ao mesmo tempo, que no cafeeiro é muito importante. A gente tem que lembrar que o cafeeiro é uma planta entre aspas, em guerra, né? O cafeeiro não sabe se ele cresce vegetativamente ou reprodutivamente. Então, ele tem que encher o fruto e com qualidade, mas ele também tem que produzir folhas e primórdio foliar. Então, por exemplo, o zinco e o boro, aplicações de zinco e boro no final da granação, maturação, eles não vão se prestar somente para o fruto, eles vão se prestar para a planta. Então, a planta vai se nutrir de zinco e boro, ela vai ter mais entre nós. Então, ela vai conseguir, ao mesmo tempo, produzir fotossimilado para encher o fruto e vai produzir fotossimilado para crescer vegetativamente. Então, o café, ele é uma planta que a gente disse que ele agrada a fertilização, ele agrada a adubação, ele responde. Então, e o fertilizante foliar, via foliar, esses micronutrientes, eles são muito úteis para, digamos assim, manipular a planta a nosso favor, produzir muito e produzir com qualidade. E ainda observar o próximo ano. Bacana. Heitor e Cezinha, quero fazer algum complemento aí, por favor? Pode falar, César. Olha, Verdim, é importante que nós técnicos, né, e aí eu incluo em Capela, os consultores, que a gente comece realmente cada vez mais a colocar dentro do programa nutricional do café, e aí independente da espécie, se é conilão, se é arábica, o programa de nutrição foliar. No mínimo 2 aplicações, a gente sabe que o correto é fazer 4 aplicações, zinco, boro, cobre e manganês principalmente. Claro que aí pode ser adicionado, foi o que o Rodrigo falou, pode ser adicionado o molibdênio, pode ser adicionado o níquel em determinadas situações que a gente tem que avaliar, mas a gente sabe que todos esses elementos, todos eles, têm um papel, ou num papel enzimático, outro tem um papel na polifenol-oxidase, né, o caso principalmente do cobre, né? O zinco, a gente sabe que ele está diretamente relacionado com o tamanho de peneira, aumenta a produtividade. Por que, então, não usar? Né? E aí eu quero dizer que, inclusive, Virgínia, para isso a gente está com 3 trabalhos no campo já. Estou com 3 trabalhos, já fizemos 2 aplicações
para poder exatamente avaliar. O objetivo do trabalho é o seguinte: eu estou trabalhando a mais de 1.000 metros de altitude e nós vamos dar, entre aspas, né, dar aquilo que a planta precisa no solo e na folha e verificar essa possibilidade de aumento na qualidade da bebida do café, principalmente através da análise sensorial. Nosso objetivo é análise sensorial. E por que análise sensorial? Nós nem interessamos em fazer análise química. Porque a análise sensorial hoje é que compra o café. Essa que é a grande verdade, né, na hora que o produtor vai vender. E eu tenho certeza, Verdinho, Heitor e Rodrigo e telespectadores, que nós vamos ter a possibilidade de aumentar, talvez em 2 ou até 3 pontos, a nota final do café com a adição, principalmente, desses micronutrientes via folha. Ok? Bacana. Heitor, por favor. Só uma última atenção que a gente tem que ter, né? Hoje a gente tem uma gama gigantesca de empresas e fertilizantes foliares, é sempre o produtor estar atento, né? Buscar bons parceiros, pessoas que podem dar um suporte ali para ele no campo, que tenham um programa nutricional com embasamento técnico, né, para que realmente ele possa colher frutos dessa nutrição foliar e possa fazer um bom ajuste fino da sua adubação. Bacana, bacana demais. Rodrigo, eu tenho aqui uma pergunta para você ainda e para os colegas também. Qual a fase fenológica é a mais preponderante para o sucesso de uma produção de uma lavoura de café, e se a gente pensar em cafés especiais? Verdinho, eu responderia que a fase mais importante seria a granação, quando você constrói as condições químicas, né, do fruto que vão dar qualidade de bebida. Porém, eu acredito nisso, para mim, a fase mais importante. Porém, também depende do problema do agricultor, né, como a gente vem salientando. Então, o agricultor ele tem que observar, ele tem que primeiro querer fazer um café de qualidade e observar como eu posso melhorar. E observando aquela, entre aspas, receita, né, que é o tamanho, é o peso e a uniformidade de maturação. E aí você consegue construir essa qualidade. Então, todas as fases são fases importantes e a gente pode estimular a planta para produzir café de qualidade. Mas, se eu tiver que elencar, eu elencaria a fase de granação, que é aquela fase onde você fundamentalmente constrói o fruto e produz a matéria seca do fruto que vai virar a bebida que a gente toma. Bacana, Rodrigo. Esse momento é o momento da granação, é o momento que o produtor tem que ficar atento com temperatura, com umidade, nutrição equilibrada, né? Ele tem que ficar muito atento, que é um momento prioritário ali nessa formação de fruto, enchimento, né? Heitor e Abel, tem alguma contribuição, por favor? Perfeito, Verdinho. A gente tem que estar atento a todas as fases, né, a quais o Rodrigo falou muito bem, a quais são os problemas, e pensar também em quem pode nos ajudar. O Incapé está aí para poder ajudar nas recomendações, nós aqui da Eringer também, e saber o que pode fazer para corrigir, se é um fertilizante foliar, se é talvez um bioestimulante para uma correção fisiológica na época onde o sol está muito quente ou a luminosidade está muito alta, já saber quais são as medidas corretivas aí para a gente poder manter a produtividade alta. Cezinha? Eu gostaria de finalizar, assim, antes das perguntas, dizer o seguinte: técnico, produtor, vamos procurar ser eficiente dentro do sistema produtivo, através de uma boa gestão durante todas as fases do café, todas as fases aí que foi falado. Então, é importante o seguinte: você tem dúvida, consulte um técnico seu aí da sua região, um técnico da sua confiança. Não esquecer, a gente está falando aqui de adubação, mas não só adubação química, adubação orgânica, se você tiver a possibilidade, ela é muito importante, utilizar palha, né? Lavouras de formação, até no 2º ano, vamos fazer a proteção do solo com leguminosa, né? Que seria adubação verde também. Então, na verdade, é um contexto de informações, de técnicas que devem ser utilizadas
para o sucesso. Na verdade, é um conjunto de fatores que deve ser trabalhados dentro da gestão, né, da propriedade, independente de ser pequena, média ou grande. Bacana, Cezinha, Rodrigo, Heitor. Acho que foi muito bacana aqui a discussão. Eu chamo aqui a Tatiana. Se tiver algum comentário ainda, Rodrigo e Heitor, por favor. Mas estão trazendo a Tatiana aqui para nos auxiliar. Se tiver alguma pergunta aí, por favor. Tatiana. Acho que a Tatiana está com o microfone fechado. Tatiana, o microfone está fechado. Perdão, estava mesmo. De volta, boa noite. Boa Boa noite. Agora estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. A gente acostuma aqui com a câmera e o microfone fechado e assim fica. Vamos lá. A Elinéia Brown Braga, ela quer saber sobre o Maturai. Ele ajuda no processo de qualidade de bebida do café? Eu acho que é assim que se fala, né? Maturai. Eu não sei. Maturi. M-A-T-H-Y. Maturi. É porque tem Maturi. Y no final, né? Exatamente. Maturi. Isso. Quem quer responder? Ela quer Eu saber posso- se o Maturi, César. Basicamente, Vocês querem que eu repita a pergunta? tá entendido, Não entendi. Tatiana? Tá joia? Tá, eu gostaria de salientar que, nesta fase, o mais importante que a gente tem que pensar na maturação do café é estar atento a 3 elementos-chave nesse momento, que é o potássio, o magnésio e o boro. Por quê? O potássio ele é responsável por regular todos os processos de fisiológicos, o Rodrigo pode complementar para mim, com relação ao transporte de nutrientes dentro da planta. E o magnésio e o boro também, mais a nível celular e a nível de floema. Então, tem que estar atento se eu estou fazendo a regulação desses 3 elementos e se eles estão em níveis adequados. Ou utilizar produtos que têm esses elementos nessas fases para que a planta não passe a necessidade desses produtos na fase do enchimento. Quem quer complementar a resposta do colega? Olha, com relação ao Maturi, o que eu diria é o seguinte, ele é importante, pode ser mais uma ferramenta que o produtor pode realmente adotar nessa fase final, antes da maturação do café, ele pode utilizar, sim, dessa ferramenta. Porém, entretanto, não esquecer que não adianta esta ferramenta ser adicionada ou ser aplicada se ele não fez os tratos adequados anteriormente, né? Se não foi feito toda uma nutrição de solo e folha, ok? Mas pode ser, é uma ferramenta que o produtor tenha disponibilidade para poder utilizar. Claro que tem que analisar o custo pela aplicação, né? Normalmente é uma tecnologia que tem que ser aplicada a alto volume. Por quê? Porque você tem que fazer realmente uma molhação maior da planta, você tem que atingir o fruto, né? Então, assim, tem todo o custo, né? Mas é uma tecnologia, é mais uma tecnologia, é uma ferramenta disponível para o cafeicultor. O Marcos Américo pergunta ao Heitor, cara. Ele quer saber de você, Heitor, quais fontes de nutrientes são as melhores indicadas para fertirrigação? Agradecer a pergunta do Marcos. O Marcos é meu colega de república e de universidade, lá em Alegre. Muito pertinente a pergunta e a gente tem que estar sempre atento aos nutrientes solúveis em água, né? Quando eu vou utilizar a água como veículo de aplicação, então eu preciso que esses fertilizantes eles estejam solúveis em água. Outros fertilizantes, por exemplo, quando é um fertilizante de solo, normalmente ele é solúvel em citrato neutro de amônio mais água, né? Então ele não é 100% solúvel em água, ele depende da acidez do solo para poder se tornar disponível, né? Essa é uma adubação granulada de solo, né? Quando eu estou pensando na fertirrigação, eu preciso, e na etiqueta
devem constar os nutrientes solúveis em água, porque é a água que passa a ser o veículo daquela aplicação e é sempre em solução aquosa que esses fertilizantes, que esses nutrientes, eles vão ser absorvidos. Então, a gente tem que estar sempre atento à solubilidade em água dos nutrientes, para que realmente eu garanta que 100% daquele elemento foi na minha fertilização e está disponível, e a planta pode pegar todos esses nutrientes. O Ronaldo Ribeiro, ele quer saber se é possível produzir café conilon de qualidade em altitude baixa. Produzir café conilon? Não entendi. Em altitude baixa. Cezinha, quer responder essa aí? Eu? Olha, vocês viram o que aconteceu no resultado do concurso de café conilon do estado do Espírito Santo. A maioria dos cafés foram onde? Tudo de altitude elevada. E aí eu posso até falar de um trabalho que a gente fez no Café Arábica. Nós trabalhamos com 39 propriedades no Brasil. Nós pegamos Montanhas do Espírito Santo, 13 propriedades. Nós pegamos Caparaó do Espírito Santo, 13 propriedades. E Sul de Minas, 13 propriedades. E nós avaliamos numa mesma cultivar de catuai vermelho, no caso foi arábica, né? Em altitude de 550 até 1.200 metros de altitude. E o que a gente observou? Em todas as 3 regiões, à medida que eu subia a altitude, eu aumentava a qualidade da bebida, ou seja, o resto de todos os processos a gente manteve o máximo de cuidado para não alterar. Conclusão, nas montanhas do Espírito Santo, a cada 100 metros, ou seja, saindo de 550 para 650, eu ganho 1,28 pontos a mais na nota final da qualidade da bebida do café. Isso significa dizer de 550 até 1.100 metros, 1.150 metros, eu posso ganhar mais de 7 pontos na nota final da análise sensorial da bebida do café. No Caparaó, foi semelhante. E no sul de Minas, semelhante. Então, subir a altitude significa o quê? Planta fotossintetiza menos do que num clima mais quente, a temperatura é mais baixa, né? A maturação é mais lenta, ocorre o maior... E ainda nessas regiões, normalmente chove mais, a precipitação é maior, né? Nível de matéria orgânica é maior, né? O período entre a floração e a maturação, ele é mais estendido, ou seja, a planta tem a capacidade, tem a disponibilidade de absorver nutrientes, no mínimo por um período de 30, dependendo da cultivar, até 60 dias a mais. E isso vai o quê? Aumentar a quantidade de sólidos solúveis, aumentar a peneira e vai aumentar a absorção de nutrientes que estão diretamente relacionados à bebida, seja ele o potássio, o cálcio, o magnésio, o enxofre, o zinco, o boro, o cobre, o ferro, o manganês, o níquel, o molibdênio, e isso vai implicar numa maior bebida do café. Resposta, então, muito dificilmente um produtor de baixa altitude vai conseguir ganhar de um produtor de altitude elevada. César, eu queria fazer uma complementação aí também. Pode fazer, Verdinho, né? Então, eu queria salientar ao produtor, esqueci o nome, fez a pergunta, a pesquisa a qual o César ele coloca é de café arábica. Né? Sim. Conilon nós não fizemos ainda. Então, Ronaldo Ribeiro. Viu, Ronaldo? Então, de Conilon, não fizemos esse estudo ainda. Lógico que, como o César coloca, você tem altitudes, é um fator que ajuda a esse processo, com certeza, o fator ambiente. Mas nós temos um caminho a percorrer muito grande no café Conilon, porque nós temos genótipos para ser estudados, nós temos ambiente para ser estudados e processos para ser estudados. Então, é incipiente ainda os estudos no café Conilon da qualidade. Nós estamos caminhando, nós estamos iniciando nossa caminhada. Vale lembrar que a família Venturim, que está aqui em São Gabriel da Palha, São Domingos, apresentam cafés de excelente qualidade, porém, é fato aqui a gente colocar, não podemos colocar uma comparação. Café arábica é uma coisa, café arábica de qualidade é uma coisa, café Conilon de qualidade é outra coisa. Não podemos comparar assim, os dois cafés no mesmo balaio, tem que ser situação diferente. Então, acredito ainda que, como o César disse,
Quem às vezes está numa altitude um pouco mais elevada já ganha um pouco já tem algum ganho, porém, nós temos que estudar ambiente, nós temos que estudar genótipos e nós temos que estudar processos ainda no café Conilon. Acho que nós temos que haver ainda no café Conilon. Ô Verdim, eu diria que a altitude abaixa a régua do potencial de qualidade, mas dá para você chegar a 100% do potencial de qualidade. Então, eu acho que esse é o objetivo. O trabalho deve ser nesse sentido, né? Mesmo o Ronaldo em baixas altitudes, com certeza ele pode melhorar o manejo dele para chegar a 100% da qualidade que a altitude permite, né? E a altitude, né, muito legal que o César falou, que a altitude diminui a fotossíntese, concomitantemente diminui a respiração do cafeeiro, e aí diminui o metabolismo, tudo fica mais lento. Se diminui a fotossíntese, também diminui a respiração, e aí é que é a chave para você acumular esses sólidos solúveis. Simplifica o manejo, mas quem está em baixa altitude pode correr atrás e conseguir melhorar a qualidade da sua bebida. Ela vai chegar ao seu 100%, que talvez seja um pouco menor aí de altitudes maiores, né? Bacana, Tatiana. De volta. Gente, agora são 19h21. A gente encerra, então, a transmissão ao vivo de hoje. Se a sua pergunta não foi contemplada aqui, não tem problema. A gente vai atualizar a descrição desse vídeo com o contato dos colegas. Se vocês quiserem, vocês podem manter o contato com eles. E fiquem de olho aí nas nossas próximas transmissões ao vivo. Toda semana a gente tem, sempre às 6h. Agradeço a todos que participaram em nome do Incapé. Muito obrigada, doutor Rodrigo, Verdim, César, pela disponibilidade. A gente que agradece a oportunidade, poder estar compartilhando um pouco e contem conosco sempre para uma boa nutrição, pessoal. Isso. Bacana. Eu queria agradecer novamente aqui ao Rodrigo, ao Heitor, né, ao César Crowley, meu companheiro de Incapé, ao Caio, a Vanessa, a Tatiana, que nos proporcionou aqui a passar esse momento e ter essa brilhante discussão, um debate bacana em construção da nossa cafeicultura capixaba. Muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer para aqueles que não sabem, quando eu me formei, o meu primeiro emprego foi na Fertilizantes Zeringia. Eu vendi adubo Zeringia por 14 anos na minha região, né? E tenho um apreço especial aí pelo seu Dalto Dias Zeringia. Um grande abraço, se estiver nos assistindo, para o Alfredo Fardim, que está lá e o Ulisses, que estão lá em Paulínia, São Paulo. Isso aí. Deixa eu olhar. E é o seguinte, gente, esse mês a gente chegou a 10 mil inscritos aqui no canal do Incapé. Então, se você chegou depois, né, para acompanhar a transmissão ao vivo de hoje, pode retornar aqui no canal, que ela vai ficar completa, o conteúdo completo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, que todo dia a gente tem aí novidades e resultados do Incapé para a sociedade geral e para a agricultura capixaba. Obrigada, gente. Até a próxima, viu? Valeu, meu caro. Grande Heitor. Grande abraço aí. Quando é que você vem a meu caro? Em breve estamos aí. Aproveita e traz o Rodrigo aqui, hein, César Crowley? Oi. Vai nas montanhas lá. Em Paulínia, então aí, o César Crowley dessa montanha também, viu, Cezinha? Com certeza. Tem que contar café com Conilon também. Muito obrigado aí. Eu acho que foi bacana o debate aí, a discussão. Né? Obrigado de coração aí, viu, pessoal? Nós que agradecemos a oportunidade, uma discussão de alto nível. Muito obrigado. Valeu, Verdim, valeu, Rodrigo, valeu, Heitor. Tchau, gente. Valeu, grande abraço. Boa noite, pessoal. Obrigadão. Boa noite, tudo de bom. Boa noite. Ô, Caio, eu acho que foi tudo tranquilo, né?